Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais, um estudo do Evangelho para que nós possamos, assim, aprendermos um pouquinho mais da bondade, do amor e da misericórdia do Mestre Jesus sobre todos nós. Nós estamos felizes também pelo nosso aniversário, A casa agradece a presença sempre das pessoas que vêm, assim como nós, em busca de compreensão da vida, das dificuldades, dos problemas que aparecem, e nós ficamos buscando, em cada momento, respostas que a filosofia espírita nos traz, que tudo se transforma, tudo é para que possamos caminhar com a segurança da certeza de dias melhores em nossas vidas. Nós estamos hoje no capítulo 23, aliás, 24, e nós precisamos entender isso aí com bem cuidado, com bem carinho, não é? Não, deixa eu começar. É no capítulo 21, haverá cristos falsos e falsos profetas. Então, nós temos aqui na epístola de João, a primeira epístola de João, a sua primeira carta, onde ele nos diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porquanto haverá vários e falsos profetas que se erguerão no mundo. E essa lição está dirigida diretamente aos espíritos desencarnados, aos homens que viveram aqui na Terra e que estão, através da mediunidade, aqui é falado mais sobre a mediunidade, que eles são os falsos cristos e falsos profetas. Se referindo ainda não os espíritos encarnados, que estão no mundo da forma, que é no mundo corporal, trazendo lições e que eles garantem para aqueles que são ingênuos, que não têm aquele conhecimento maior das leis divinas e que eles são considerados milagrosos e profetas. E nós sabemos, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós vamos lendo e entendendo e perguntando ao mesmo tempo que a questão de buscar e verificar, como ele disse, procurar e ver, verificar se os espíritos são realmente de Deus. Isto é uma questão referente a todo o processo que se passa em nossas vidas. Porque todos nós somos um pouquinho médios. Não na austeridade que nós temos, não no empenho que nós dedicamos para trabalharmos em prol desse trabalho que é a comunicação com os espíritos. E nós temos essa comunicação com os espíritos desde sempre. Quando o homem começou a adquirir a razão, a dialogar consigo mesmo
e perguntar o porquê de tantas coisas, de tantas diferenças na vida, de tantos processos de dor, de sofrimento, que cada criatura passa mediante de situações agravantes. Para o Espiritismo, que estuda a doutrina e que principalmente esse livro, que é o livro dos médiuns, ele nos mostra, isso aqui é um legado de estudo, que ele nos mostra todo o funcionamento da mediunidade. Como é que ocorre a mediunidade? Nós sabemos que no momento em que você se dedica ao estudo, você vai descortinando, abrindo uma vontade imensa pelo conhecimento de nós mesmos, que somos todos espíritos. E aí nós perguntamos, mas será de fato que nós vamos para o mundo espiritual? Será de fato que lá é muito melhor do que aqui, no sentido de que, quando nós adquirirmos a consciência do bem, porque a caridade, o amor, que é sempre pregado, se não tiver sentimento, fica difícil nós compreendermos a questão de esse intercâmbio com o mundo invisível e o mundo visível. E a gente pergunta, será que é em cima, será que é embaixo, será onde é que... É entre nós. É entre nós. Então não adianta nós termos medo dos espíritos que antigamente, e até algumas pessoas se diz fantasma. São almas de homens, de mulheres, que voltaram à sua origem espiritual, a sua verdadeira essência. E por que nós temos que ter a obrigação de estarmos aqui na Terra? Porque o processo de educação do ser humano, ele é lento. Tem pessoas, pelo esforço que faz, melhoram e desenvolvem mais o lado positivo, e outros encaminham para o lado negativo. O lado da ilusão de acharmos que os nossos sentidos precisam ser vivenciados profundamente. E muitas das vezes nós erramos porque nos entregamos às paixões desenfreadas. Nós nos jogamos ao abismo nessa vontade de descoberta. E quando nós adentramos a doutrina, uns porque precisam estar, porque está sofrendo perseguições que não compreendem, outro que está vendo o seu filho ou sua filha passando por dificuldades enormes, e muitos vêm para a casa espírita, porque o processo desobsessivo é só feito na casa espírita. Por quê? Porque há um trabalho, há uma equipe, há um estudo e há uma renúncia muito grande daqueles que de fato querem viver distanciado das câmaras, distanciado do movimento, e se enquadra dentro de um local onde é eu com eu mesmo. E é porque que nós, muitas das vezes, acreditamos nos espíritos que se dizem João Batista, que se declaram até Cristo, ainda faz, que dizem até que é Deus. Nós temos exemplos ainda de muito tempo atrás, meu Deus, ainda estava em Feira de Santana, daquele homem que se diz Deus, que ele é a reencarnação
do Mestre Jesus. E quantos de nós nos iludimos? Porque dentro do movimento da mediunidade há muito melindres. E quando João diz para que nós possamos observar, estudar, compreender, pesquisar, porque às vezes nós sabemos que existe a fascinação, que é quando você está fascinada pela doutrina, vamos dizer assim, e muitas pessoas pelos fenômenos da mediunidade. Quando você está fascinado e um médium recebe uma mensagem dentro da reunião e o espírito se dizendo, João Batista ou qualquer um outro membro da sociedade antiga, no começo em que o Kardec começou a estudar, a pesquisar, a buscar. Mas o problema maior de todos nós é que ainda temos dificuldade de tirar de nós o nosso orgulho. É mesmo quando a gente está fazendo um trabalho que não é espírita, mas eu estou fazendo aquele trabalho e um professor vem ou uma pessoa que tem mais condição de ver onde está o erro e nos fala, corrija porque não está certo. Se nós não tivermos o preparo da humildade, daí vai haver uma confusão de debates inúteis. Não, mas eu sei que está certo. E a certeza só pertence a nós quando nós tirarmos de nós a prepotência, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Nós somos sujeitos aos enganos. E é por isso que quando aquela pessoa que corrige, que dirige uma reunião mediúnica, o André Luiz, no livro dele, que ele fala sobre reuniões mediúnicas, ele nos fala que o bom da reunião mediúnica, dependendo do espaço que tem, no máximo 14 pessoas. Por quê? Porque para que haja essa harmonização, a equipe tem que ter união um com o outro. Porque dentro de um trabalho desse, não existe disputa. Não existe médios melhores do que os outros. E nós sabemos que a melhoria do médio é quando ele atinge o sentimento de responsabilidade e transforma os problemas que pode atingir a ele e se torna uma pessoa com a moral e com a humildade. Agora que eu entendi que eu erro assim, Virginia. Para ter humildade, para quando aquela pessoa que é o facilitador daquela reunião dizia assim para ele: você não quer que nós avaliamos a mensagem? E isso acontece muitas das vezes. E as pessoas saem da reunião porque acredita fielmente que realmente foi João Evangelista ou João Batista que conversou naquele tempo. E outras coisas mais. Então, ele nos diz que nós sabemos que tem as categorias dos espíritos até chegar à perfeição relativa à moral de cada um de nós. Então, o que é que acontece? Tem que haver, dentro de uma reunião pública, quando está se iniciando um trabalho, principalmente desobsessível, onde
aquelas pessoas estão dependentes do pensamento de um outro ser. Eles são dominados. A fascinação é você acreditar em tudo, né? Você acredita, então. Quando você pega a obsessão simples, é quando você percebe que está algo diferente com você. Eu não pensei dessa maneira. O meu comportamento não é assim. Por que eu estou tão irritado? Por que de repente eu sinto uma tristeza que eu não sei porquê? Essa aí é uma obsessão simples, onde nós estamos sendo manipulados, mas consciente do que está ocorrendo. Aí nós fazemos o quê? Procuramos a casa espírita. Fazemos um atendimento fraterno, e desse atendimento, a pessoa que está fazendo o atendimento percebe, não precisa ser médium, mediante o processo, e passa que faça uma consulta. Porque tem pessoa que utiliza da consulta pensando naquilo que ele queria que dissesse para ele. O Espiritismo não faz milagre. Os espíritos não são adivinhos. Quanto mais elevado o espírito, ele só nos favorece no auxílio. Vai nos auxiliar em qualquer situação em que nós nos encontramos. Então, esse espírito, ele vai nos dar a diretriz, porque em toda casa tem um mentor espiritual para conduzir, né, a nossa mente. Aqui nós temos o nosso patrono, que é o Bezerra de Menezes, porque nós escolhemos. A gente corta o papolete, bota o nome de tudo, aí saiu Bezerra, então é Bezerra mesmo. Então, mas existem mentores de todos os trabalhos da casa espírita. Existe o que cuida da sopa. É aquele que orienta da melhor maneira possível. Existe o da campanha do quilo, que nos conduz no trabalho, em todo o processo de visitação. Em todo o setor da evangelização infantil, existe um mentor ou uma mentora para conduzir os evangelizadores a levar a doutrina espírita no esclarecimento de acordo com a idade de cada um. Então, nada que se faz dentro da casa espírita é pelo nosso querer. Nós somos só instrumentos. E também acontece na mediúnica isso que nós estamos falando dos falsos profetas e dos falsos cristos, que se dizem tudo, mas a mentira, por mais que seja bem elaborada, uma hora nós não sustentamos. É como diz o nosso querido Emmanuel, quando ele diz: por mais que nós tenhamos máscaras em qualquer setor da nossa atividade humana, um dia elas vão caindo. Por quê? Então ele nos diz: pela necessidade que o homem tem de ser bom. Porque a mentira é algo que todos nós processamos dentro de nós. Por isso que nós caímos nas armadilhas das obsessões. Mas tem pessoas que têm um estágio tão grande dessa doença, que é a doença é a doença do nosso espírito, que acredita em tudo que fala. Chega ao ponto de
acreditar e não conseguir mais dizer a verdade. É como se fosse um espírito que estivesse ali vampirizando todo o seu sentimento da verdade. Então, esse espírito que ele tem esse processo e que ele estudou, que ele é um homem culto, quando ele sai do corpo físico, ele vai se dizer o que ele achar que é melhor para ele. E é por isso que há muita dificuldade para uma reunião mediúnica, como o André mesmo diz, no máximo 14 pessoas. Porque mentes estão ali. E nós temos que estar na sintonia certa. É por isso que é nos dito para fazer uma refeição leve, para se preparar no dia, para que esteja bem, para que ocorra tudo muito bem. Então, esse espírito tem que ser olhado, percebido. Então, o que é que acontece? Nós gravamos as mensagens. O certo é você gravar as mensagens. Porque por mais que nós estejamos estudando, mas se não houver uma convicção de que o trabalho é sério e de que todos os médiuns que estão aí presentes estão pensando exatamente como todos. O que é que acontece dentro de uma reunião mediúnica? Pensamentos que se desviam. Tem um processo que é difícil dentro da mediunidade, que é você não ter a certeza. E muitas pessoas têm dentro de si uma coisa que atrapalha a mediunidade. Eu digo que atrapalha. Isso é meu ponto de vista, a curiosidade. Porque se eu estou aqui nesse trabalho, tem os passistas que fazem o passe. Os passistas que fazem o passe, eles estão em meditação também. E eu estou numa curiosidade que não tem sentido. Porque eu estou dentro desse trabalho, vamos dizer, há 10 anos. E ainda não saiu de mim a curiosidade. Não é essa curiosidade benfeitora, é de nós avaliarmos a comunicação. Antigamente as comunicações eram mais escritas. Na época de Kardec, todo o livro dos médiuns está aqui. É mais escrita. E são inteligentes, vão ser avaliadas mediante o que está sendo escrito. Hoje em dia existe a escrita e existe também aquela que é pronunciada pela voz do médium, a psicofonia. E é por isso que nós precisamos pesquisar. Falar com o espírito, com ele, naturalmente, e depois avaliarmos. Porque o espírito, ele começa dizendo tudo muito certo. Mas, de repente, ele diz isso para você. Olha, quando esse médium estiver em comunicação e ele estiver muito agitado, o bom seria e será que vocês tirem ele da sala mediúnica e deixem ele em outro local. Isso já é um ponto de ver que esse espírito, ele é falso. O espiritismo é simples para quem quer estudar.
ele nos conduz a um raciocínio. É por isso que tem pessoas que não conseguem. Porque onde está tudo que é bom em nós, que nós projetamos, e aquilo que é ruim em nós, que nós projetamos fora de nós, que é a nossa consciência. E onde está a consciência? Em nós. No espírito. No ser pensante. Então, se eu tenho a capacidade de mentir, porque o espírito não modifica, se ele não quiser. Por mais que amamos, por mais que queremos bem ao nosso filho, quem quer que está do nosso lado, não podemos modificar ninguém, mas podemos aconselhar. Por quê? Porque ninguém evolui com xingamento. Não tem como você evoluir uma pessoa se você olhar para ele e dizer assim, você é burro. Você não consegue. Esses processos acontecem muito dentro de uma reunião mediúnica, quando o espírito chega em desespero total. Porque ele não encontrou o apoio necessário para ele crescer, para ele adquirir a confiança em si mesmo. Então, se for através de Lindaci, que esse espírito está falando, se for através de outros médios que estão na mesa ou no círculo de mediúnico, tem que ser conversado. É por isso que ele diz isso tranquilamente. Ele fala isso, olha o que João fala, tranquilamente. João, como eu estou intimamente de o nosso amigo João, evangelista. Meus bem-amados, não creiais em todos os espíritos, mas experimentai. O que é experimentar? É pesquisar, é avaliar. Você não sabe se uma comida está boa se você não colocar para apreciar o sabor. Você sente o cheiro, mas você só tem certeza quando você aprecia o sabor. Bem assim são os espíritos. Buscar o conhecimento, entender, dizer. E a pessoa que recebeu a mensagem tem que ouvir aquele que tem mais conhecimento. E nós vamos ouvir e vamos avaliar. E não, meu amigo, não se preocupe. Não se preocupe. Você pode vir aqui todas as reuniões que você quiser. Agora, vai ser diferenciado um ponto em você. Porque quando o espírito ele é desmascarado, ele faz ele fica muito mal. Mas você não vai ensinar. Você vai aprender. Por quê? Se ele falou, Kardec, se houver 9 verdade, que a gente acha que é verdade, e tiver uma mentira no meio, rasgue tudo e pesquise novamente, até ficar só a verdade. Qual é essa verdade? A verdade da inteligência do espírito, da capacidade que ele tem de manipular os outros. Um dia perguntaram a Chico Xavier: Chico, você poderia me dizer
Como é que a gente faz para os espíritos não entrarem no nosso lar? E Chico disse: oração e evangelho. Não é oração, ai, tá tudo bem. Não, é oração e evangelho. Vigiar e orar. Como é que eu faço para me livrar de uma perseguição espiritual? Modificando o meu fundo moral. Modificando aquilo que eu vejo como bom para mim. Muita bebida, muita festa, muita farra, muito desvio no lado sexual. Eu não posso estar acompanhada pela luz dos espíritos que me diz, não faz isso. Tem um caso em Cantos e Apólogo que tem um espírito assim, tem um senhor assim, que ele, depois que ele era católico, depois, aos 25 anos, ele se casou, aos 26 anos, ele conheceu o espiritismo, e aos 27 anos ele começou a adentrar na casa espírita. A ideia dele era casar e escravizar a esposa. Já começou ruim. E depois ele adquiriu, trabalhando, a fortuna. E depois que ele pegou o dinheiro, gente, o poder é a coisa mais difícil para o homem. E para a mulher também. Porque ele nos leva uma obscuridade tão grande do que nós viemos de fato fazer aqui. Então, veio o poder, veio o dinheiro, então ele começou a fazer tudo o que ele achava melhor. Quando os espíritos via que ele estava naquela situação, que fala que veio o amor, que veio a paciência, que veio a humildade, todos aqueles espíritos que vieram, para todos que falaram com ele dizia: mas eu posso, mas eu faço, mas eu quero fazer, mas eu domino. E não houve conselho. E ele continuou trabalhando na casa espírita e, de repente, ele se tocou. Puxa, eu não fiz nada até agora, eu vou agora fazer, certo? Então ele fez uma lista de tudo o que ele queria fazer. Cuidar das pessoas que precisam, ser mais humilde, trabalhar na causa daquelas pessoas que vivem no relento. E fez uma lista bonitinha. E conversando com os amigos que eles estavam em reunião junto, ele disse para ele: amanhã, com certeza, eu vou trazer a lista para vocês e eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer isso. E no outro dia, os amigos vieram buscar para a reunião. Ele estava morto. Porque o tempo não para. Quem domina o tempo é Deus que o criou. Nós não dominamos o tempo. Nós não podemos deixar para fazer aquilo que tem que ser hoje para o amanhã, porque o amanhã é incerto. Você pode chegar aos 70, 80, 90, mas você vai. Ninguém fica. Para quem quiser estudar a mediunidade, que tem dificuldade de entendimento, veja que nós não precisamos de tanta coisa para sermos felizes. O próprio Livro dos Espíritos nos diz o que eu preciso para
está bem o necessário. Tudo bem, nós estamos num planeta que o progresso existe, nós precisamos buscar o progresso, mas não esquecer das nossas origens. E quando a gente está passando um aperto ali, uma traição ali, uma pessoa que te roubou, uma pessoa que fez você falir na sua empreitada na vida, abra os olhos e agradeça. Porque é nesse meio que você está atravessando que você pode cortar as arestas que te dominou tantos anos na ignorância, na maldade, na avareza, no ciúme e na inveja. Então, por isso que ele nos afirma, né, João, naquela época já, mostrando que nós pudesse olhar se realmente. Então, tem pessoas, se o Espírito disser assim, olha, eu acho que você vai morrer amanhã. Nossa, você enlouquece. Quem quer morrer? Na hora certa vai, porque não tem jeito. Vai morrer amanhã. E agora? Essa pessoa vai se perturbar, essa pessoa vai ficar em desespero, essa pessoa vai sofrer a angústia da vida e não vai morrer naquele dia onde falou que vai morrer, porque o Espírito ele não tem a capacidade de dizer, ainda não entende Deus como ele entende os seus desígnios. Tem espírito que diz que você vai ter uma fortuna, vai ficar bom as coisas para você. Não vá nessa, não. E outra coisa, a pessoa pega um médio e acha que o médio vai ter que adivinhar tudo porque é médio. E médio é o que está mais endividado. Quanto mais se trabalha na mediunidade, quanto mais você se trabalha no bem, você está pagando as contas daquilo que você nunca fez. Porque não é só não fazer o mal, que a gente não está bem, é também não fazendo o bem. Porque eu mesmo aprendi e ouvi muita gente dizer, bom, eu não faço o mal, eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. E a gente só vai conseguir unirmos ao Mestre quando nós olharmos para nós e dizermos, hoje eu fiz uma boa ação. Esse homem, ele passou, na vida toda dele de espírita, ele deu 90, não sei, é antigo, né? Ele deu 90 centavos de esmola. E já com uma idade não tão jovem, ele conseguiu colaborar com a casa que ele trabalhava com 1.200. Não sei se era mil-réis, que não nos diz. Então, o bem, ele está em toda parte. Mas ele também está em nós. Os talentos que temos está em toda parte, mas também está em nós. Temos que ter o cuidado com tudo que falamos com o outro. Porque nós ainda, na nossa ignorância, na nossa ânsia de acertar, nós queremos acreditar em tudo, mas precisamos acreditar de fato nos espíritos que vêm de Deus, que partiu para o plano espiritual e vem à Terra. Às vezes tem espírito que passa 100 anos, 200 anos no plano espiritual, porque ele tem tanta tarefa para fazer.
E enquanto ele não tiver a perfeição absoluta daquilo que ele tem a consciência de ser, ele vai reencarnar novamente. Até, como disse o nosso mestre, não sobrar o último sentido. O último. A última dívida. Os últimos enganos. O perdão que não demos. O perdão que exigimos do outro por perversidade. Porque eu diga isso, se pedir perdão eu faço. E não dá chance para o outro ser ele mesmo. É por isso que as pessoas não têm mais tolerância com nada. Os lares estão sendo desfeitos banalmente. O mestre olha para tudo isso e diz: o lar é o ponto certo para nós crescermos. Porque dentro desse lar vai estar amigos nossos e também inimigos nossos, que nós vamos aprender a amar. É por isso que esses espíritos são enganadores. É por isso que essas pessoas utilizam dessa ideia e enganam. Mas a verdade jamais será esquecida. Porque nós somos imortais, meus irmãos. Nós não nos acabamos com a morte. Nós temos que ter o senso de responsabilidade dos espíritos que está conosco, ajudar a controlar na hora da mediunidade, para eles não baterem no médium, não bater na pessoa que está orientando, porque os espíritos que têm essa ira não acabou porque ele perdeu o corpo físico, porque é um estado natural do espírito. Então, nós temos que realmente gravar. A gente gravou muitos anos as palestras, examinou todas as psicografias que vinha através das pessoas que precisavam receber. Porque, às vezes, você abre uma psicografia, uma pessoa que escreveu para você, um chamo carta, um chamo como for, vê o aconselhamento, aí procura e diz: mas eu não vi nada. Eu não vi esse problema que eu estou na justiça com problema, e não vem dizendo que se eu vou vencer, se vai ser bom, favorável para mim. Olha, pode existir espíritos e médios realmente que utilizam desse subterfúgio, que eles fazem isso, mas que eles estão acompanhados com os falsos espíritos. Porque no momento em que você não está prestando a caridade em auxiliar aquele espírito que está mal, que está doente, que está mal, que o mal maior não é nem do mal físico, quando ele chega com dores, o perispírito todo em desalinho, que a gente olha as feridas ali, dentro daquele corpo perispiritual. Não é esse mal, não. É o mal moral do ódio, de não perdoar. E destrói uma família toda. Viu? Onde tiver um obsedado ou um obsediado dentro de uma casa, ele mexe com todo mundo. Porque ele mente palavras para o outro. A pessoa solta uma palavra e a outra entende diferente porque ele já transformou aquilo. E é por isso que o Chico disse: fazer o evangelho. Tem gente que tem preguiça de fazer, não vou fazer hoje não. Fazer o evangelho. Ler o evangelho. Se tiver dúvida sobre a mediunidade, leia os livros dos médiuns. Se quer saber como é toda essa preciosidade do universo, vá lá na Gênesis. Busque informação e não acredite
em todos os espíritos, meus irmãos. Muita paz para todos nós.